A verdade é que a mente humana tem uma dificuldade imensa em aceitar o vazio, o silêncio. A gente quer preencher cada segundo com movimento, com barulho, com a prova visível de que algo está acontecendo. Mas e se a ausência de movimento, essa quietude que tanto nos aflige, for na verdade uma presença? Uma presença que se manifesta não na entrega imediata, mas numa preparação que só o silêncio é capaz de oferecer? Pense bem. Em meio à agitação, é difícil ouvir o que realmente importa. É no palco da vida, quando as luzes se apagam e o som ambiente diminui, que a gente tem a chance de realmente prestar atenção. Muitas vezes, a gente confunde a pausa com o fim, o silêncio com o esquecimento. E a vida, com sua ironia peculiar, nos coloca exatamente nesses momentos de aparente inércia, onde cada dia parece igual ao outro e o futuro uma névoa densa. É como se a vida nos entregasse uma tela em branco e esperasse que a gente pintasse algo, mas as tintas e os pincéis parecem estar escondidos. O propósito, então, se torna um enigma, uma caça ao tesouro sem mapa. Mas e se a caçada for o próprio propósito? E se a ausência que tanto nos perturba for o terreno fértil onde a paciência e a fé, essas sementes valiosas, são plantadas? É fácil acreditar que Deus age quando vemos as coisas acontecendo, quando os caminhos se abrem, quando as portas se destrancam. Mas e quando Ele nos leva para um lugar onde a paisagem é só areia e o eco é a única resposta? É exatamente nesse lugar que a nossa fé é testada e, ironicamente, fortalecida. Não é sobre o que Ele nos dá, mas sobre o que Ele nos ajuda a construir dentro de nós, enquanto esperamos. É um processo que poucos querem, mas que todos precisam para amadurecer e para estar realmente prontos para o que vem pela frente. A Bíblia nos diz em Oséias, capítulo 2, versículo 14: Por isso, eis que a seduzirei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Uma fala direta, quase um sussurro, mostrando que é no deserto, nesse lugar de escassez e silêncio, que a voz divina encontra um caminho livre para o nosso interior, falando diretamente ao coração. Será que temos coragem de ouvir o que Ele quer nos dizer quando tudo está em calmaria? Será que estamos abertos para as lições que só o silêncio pode trazer? A verdade é que os maiores mestres da nossa vida, muitas vezes, não são os que falam mais alto, mas os que nos ensinam a escutar, a esperar, a confiar. E essa confiança, meu amigo, é o ouro que se forja no fogo da paciência. Há uma preparação sutil, quase invisível aos olhos apressados, acontecendo bem debaixo do nosso nariz. E essa preparação é exatamente o que nos levará ao nosso algo grande, de um jeito que nunca poderíamos imaginar. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Existe um lugar que não está no mapa, mas que a gente visita de vez em quando. Um lugar árido, onde o vento sopra a poeira da nossa alma e tira o que não é essencial. É o nosso deserto interior. Não é um lugar de punição, mas de purificação. Um espaço onde o barulho do mundo se silencia e a gente é obrigado a encarar o que realmente importa. Pense numa casa cheia de coisas. Às vezes, para encontrar aquilo que é mais valioso, precisamos tirar a bagunça, desapegar do que não serve mais. O deserto faz exatamente isso conosco. Ele nos tira o supérfluo, as distrações, as muletas que nos impedem de andar com as próprias pernas, e o que sobra é a essência pura de quem somos e do que realmente precisamos. Nesse cenário de paisagem seca, onde a água é rara e a sombra é um luxo, somos confrontados com a nossa fragilidade. As máscaras caem, as certezas vacilam e a gente se vê de frente com nossos medos mais antigos, aqueles que guardamos bem escondidos. A dor da vulnerabilidade é real,
Mas é também nesse desconforto que a gente descobre uma força que nem sabia que existia. Sabe aquela sensação de que não tem mais para onde correr? É ali que a gente aprende a se ajoelhar, não por fraqueza, mas por uma sabedoria que brota da alma. É no deserto que a gente percebe que a verdadeira resiliência não é sobre aguentar o tranco, mas sobre encontrar a fonte que nos sustenta quando tudo parece secar ao redor. A preparação para algo grande, para o novo que o universo quer nos entregar, exige um esvaziamento. É como preparar um terreno para uma nova construção. Não dá para simplesmente construir em cima do entulho. É preciso limpar, tirar as pedras, nivelar a terra. Esse processo pode ser doloroso, desconfortável, e muitas vezes a gente se questiona se vale a pena, mas é um passo indispensável. As coisas velhas precisam ir embora para que as novas possam entrar e fincar raízes profundas. A gente se agarra tanto ao que já conhece, mesmo que não nos sirva mais, que o deserto se torna o catalisador que nos força a soltar. A beleza da simplicidade, essa que o deserto nos impõe, é algo que só quem a vive de verdade consegue entender. Sem as distrações do consumo, das aparências, das validações externas, a gente começa a valorizar o que é genuíno. Um copo d'água vira um banquete, um momento de paz se torna um tesouro inestimável. A gente percebe que a verdadeira riqueza não está no acúmulo, mas na capacidade de encontrar contentamento no que é essencial, no que é leve, no que nutre a alma de verdade. É uma lição de desapego, de redescoberta do valor intrínseco das coisas. A pergunta que fica é: estamos dispostos a enfrentar essa aridez para encontrar a fonte que nunca seca? Para realmente descobrir quem somos sem os adereços do mundo? Porque no fim das contas, a jornada pelo deserto não é sobre a chegada, mas sobre a transformação que acontece em cada passo. É um tempo de amadurecimento intenso, onde a alma se purifica e se prepara para receber algo muito maior do que aquilo que um dia desejou. A passagem em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, nos fala sobre isso com uma simplicidade tocante. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É a prova de que a verdadeira força se revela na capacidade de se adaptar, de aprender em todas as circunstâncias e de encontrar contentamento tanto na fartura quanto na escassez. A aridez do deserto muitas vezes é o solo onde nossa fé mais se aprofunda e nossa verdadeira força é revelada, pronta para o que vier. Viver num mundo onde tudo grita, onde a informação nos bombardeia a cada segundo, é um desafio para a nossa alma. A gente está tão acostumado com o barulho, com a pressa, que o silêncio se tornou quase um estranho. Mas e se a maior sabedoria, aquela que realmente transforma, não gritar, mas sussurrar? E se a voz que precisamos ouvir, a mais importante de todas, só puder ser captada quando diminuímos o volume do mundo exterior e acalmamos o furacão dentro de nós? É nesse cenário que a gente aprende a praticar a escuta atenta, uma arte que poucos dominam na correria dos dias. É uma entrega, uma disposição para receber aquilo que não se impõe, mas se revela. Os maiores ensinamentos da vida raramente chegam em grandes explosões de luz ou em discursos grandiosos. Eles costumam surgir em momentos de calma, em pequenos insights que despontam quando a nossa mente e principalmente a nossa alma está aberta para receber. Até uma semente precisa de um tempo de escuridão na terra para que a vida que pulsa dentro dela possa se manifestar. Da mesma forma, o algo grande que você tanto espera, muitas vezes, está sendo nutrido em segredo, num período de incubação que você pode estar confundindo com estagnação. É um tempo de maturação, onde as raízes se aprofundam e a estrutura se fortalece, mesmo que a gente não veja o que está acontecendo por fora.
A paciência, essa virtude tão desafiadora, se mostra essencial nesse processo. Não é uma espera passiva, um ficar de braços cruzados enquanto a vida acontece. É uma espera ativa, confiante, que entende que cada fase tem seu propósito no plano maior. É como esperar um fruto amadurecer na árvore. Não adianta puxar ou forçar. Ele só estará bom quando a natureza cumprir seu ciclo. E assim somos nós. A gente quer pular etapas, acelerar o processo, mas a vida e o Criador têm um ritmo próprio, perfeito, que nem sempre se alinha com a nossa ansiedade. E essa diferença de ritmo gera uma tensão interna que precisa ser acalmada pela confiança. É um paradoxo interessante. Quanto mais tentamos controlar, mais a gente se frustra. Quanto mais nos entregamos à fluidez dos acontecimentos, mais a gente percebe a beleza do tempo divino. Nesse espaço de espera e escuta, começamos a desvendar os mistérios que a correria nos impedia de ver. A gente aprende que estar em paz sozinho não é sinônimo de vazio, mas de plenitude, que o silêncio não é ausência de voz, mas a presença de uma sabedoria que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. É uma percepção mais profunda da realidade, que nos mostra que a vida é um constante aprendizado e que as pausas são tão importantes quanto os movimentos. Estar nesse lugar de escuta é um privilégio que poucos se permitem. É um convite para desacelerar, para respirar fundo e para simplesmente ser. Não precisamos estar sempre produzindo, sempre agindo. Há um tempo para tudo, e o tempo da escuta é um dos mais transformadores. Será que estamos dedicando tempo suficiente para ouvir o que a vida e o Criador têm a nos dizer nesse silêncio? A passagem em Salmos, capítulo 46, versículo 10, nos lembra de forma poderosa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É um convite a parar, a silenciar a mente e a reconhecer a presença e a soberania divina em tudo. É no aquietar-se que a gente realmente começa a saber, a entender, a perceber a mão que guia cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto. A verdadeira sabedoria brota ali, nesse terreno fértil da paz, preparando o solo para o que está por vir. A gente não pode perder essa conexão. A gente vive buscando certezas, não é? Queremos um mapa, um roteiro detalhado de cada passo para evitar surpresas e dores. Mas a vida, em sua sabedoria peculiar, insiste em nos levar por caminhos onde o terreno é desconhecido e a bússola parece girar sem rumo. São justamente essas experiências que chamamos de desertões, que de forma quase cruel nos obrigam a olhar para dentro e a encontrar a única coisa que realmente pode nos guiar: a fé. Ela deixa de ser uma ideia bonita na cabeça e vira uma força viva dentro do peito. Não é mais uma crença distante, mas uma convicção forjada no calor das provações. Cada obstáculo superado, cada lágrima derramada e cada vez que a gente insiste em continuar, se torna um tijolo na construção dessa confiança inabalável. Essa confiança, que se solidifica nos momentos de aperto, não se apoia nas circunstâncias favoráveis. Ela não precisa de sol o tempo todo para brilhar. Muito pelo contrário, ela se baseia na certeza de que, mesmo quando a tempestade é forte e o céu está escuro, existe um propósito maior, um plano que vai além da nossa compreensão imediata. É como aquela pessoa que você sabe que pode contar. Não porque ela sempre te dá o que você quer, mas porque ela sempre está ali, mesmo quando você não vê. Essa é a essência da fé que amadurece no silêncio e na escassez. A certeza de que a mão que te guia não vai te soltar, mesmo que o caminho esteja coberto de espinhos. Os períodos de silêncio e preparação são, na verdade, um convite direto para confiar plenamente. A gente não precisa ter todas as respostas, nem ver o fim da estrada.
Às vezes, tudo o que precisamos é ter fé para dar o próximo passo, mesmo que ele seja no escuro. É como andar em uma trilha fechada. A gente não vê a paisagem inteira, mas confia que o caminho existe e que cada passo nos leva para frente. Essa entrega não é passividade, é uma ativação da fé. Ela nos lembra que o controle nem sempre está em nossas mãos e que essa é a maior liberdade que podemos experimentar. Manter a esperança viva quando o horizonte parece distante e os dias se arrastam é um desafio para a alma. Mas a grande lição dos desertões é que a colheita virá. E as lições aprendidas na escassez, naqueles momentos em que a gente aprende a valorizar o pouco, são as que mais marcam e as que mais usamos na abundância. É como aprender a economizar em tempos difíceis, para depois saber usar o dinheiro com sabedoria quando ele chega em abundância. A dor do processo não é em vão. Ela nos ensina sobre valor, sobre resiliência e sobre a profundidade da nossa própria capacidade de superação. A gente se torna mais forte, mais consciente e a nossa visão se amplia. Será que estamos prontos para aceitar que a dor de hoje é a força de amanhã? Que o vazio de agora é o espaço para o que está por vir? A passagem em Romanos capítulo 5, versículos do 3 ao 5, nos mostra de forma muito clara. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso nos diz que cada dificuldade que enfrentamos tem um propósito. Ela não é um fim em si mesma, mas um degrau para algo maior. A tribulação nos ensina a ter paciência, a paciência nos dá experiência, e essa experiência acende em nós uma esperança que não decepciona. É um ciclo de crescimento contínuo, onde a fé se torna a base, a confiança o alicerce, e a esperança a luz que nos guia, mesmo nas noites mais escuras. A gente emerge desses tempos de silêncio e luta, não apenas com a promessa de algo grande, mas com a capacidade de reconhecer e valorizar o que realmente importa na vida. A confiança é essa chama que não se apaga, não importa o vento. A gente chega ao fim dessa conversa e uma verdade se impõe. Esses períodos de espera, de aparente silêncio em nossa vida, não são vazios, mas campos de treinamento intensos. É ali, na quietude e na seca, que somos lapidados, fortalecidos em nosso interior e preparados para receber aquilo que nosso coração anseia de verdade. A ausência de movimento nem sempre é um sinal de esquecimento ou de que algo deu errado, mas de um cuidado meticuloso, quase artesanal, que a vida e o Criador têm conosco. Cada pausa tem um propósito. Cada momento de recolhimento é uma chance de crescer. Pense comigo, será que temos aceitado esses grandes desertos como parte do processo ou como um castigo? O que você tem aprendido na sua própria espera? Sua alma tem se permitido ouvir o que o silêncio quer te ensinar. Compreender isso muda tudo, transformando a angústia em expectativa e a incerteza em fé. Que cada lágrima, cada frustração vivida nesses tempos encontre lugar na sua história, revelando um propósito maior. Neste instante, no silêncio da sua alma, sinta-se abraçado por essa mensagem. Que a cada palavra, a cada reflexão, a presença divina se faça mais nítida em seu coração. Quero te convidar agora para um momento sagrado, um instante em que podemos juntos elevar nossas vozes e nossos corações ao Criador. Permita que a paz que excede todo entendimento inunde seu ser e que a fé se renove em cada fibra do seu espírito. Não é um convite para um ritual, mas para um encontro genuíno,
onde sua alma pode descansar e encontrar a força que precisa. Deus amado, Criador de todo o universo e Senhor do nosso tempo, curvamos nossos corações diante de Ti neste momento de profunda conexão. Reconhecemos a Tua soberania sobre cada instante de nossa existência, seja nos vales de abundância ou nos desertos de silêncio que, por vezes, nos parecem infindáveis. Agradecemos pelas lições aprendidas na escassez, por cada gota de força que brotou em meio à nossa fraqueza e por toda a sabedoria que nos alcançou no silêncio da espera. É nessas pausas que tua voz se torna mais nítida, moldando nosso caráter e preparando-nos para os propósitos maiores que tens para cada um de nós. Pai de infinita bondade, pedimos discernimento para que possamos reconhecer a tua mão em cada fase da nossa vida, mesmo quando os caminhos parecem confusos ou o futuro se mostra incerto. Que a nossa fé não vacile diante do desconhecido, mas que se fortaleça na certeza do teu cuidado constante e incondicional. Ajuda-nos a entender que cada não ou cada porta fechada é apenas um desvio que nos leva ao destino certo, àquilo que verdadeiramente nos fará crescer e florescer. Que nossa alma se acalme na confiança de que Tu és o guia perfeito, mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo passo. Senhor, conceda-nos a paciência que vem do alto, aquela que nos permite esperar com um coração tranquilo, sabendo que Teus planos são sempre melhores e que o Teu tempo é perfeito. Livra-nos da ansiedade que nos rouba a paz e da impaciência que nos faz duvidar do Teu amor. Que a esperança seja a luz que ilumina nossa jornada, mesmo nas noites mais escuras, lembrando-nos que a cada amanhecer, novas oportunidades surgem e novos caminhos se revelam. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável, não porque compreendemos tudo, mas porque sabemos que Tu és fiel e verdadeiro em todas as Tuas promessas. Fortalece-nos, ó Deus, para que possamos perseverar nos tempos de prova, transformando cada dificuldade em um degrau para o crescimento espiritual. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua graça e do Teu poder, revelando ao mundo que é nas adversidades que a nossa fé é verdadeiramente forjada. Que possamos, ao final de cada jornada, glorificar o Teu nome, reconhecendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que o algo grande que nos espera seja não apenas uma bênção material, mas, acima de tudo, um aprofundamento da nossa comunhão contigo, um despertar para a plenitude da Tua presença em nós. Amém. Que a profunda paz inunde seu ser, uma paz que só a conexão verdadeira pode trazer. Sentir essa presença divina, mesmo nos momentos de silêncio, é o maior presente. Que esta mensagem tenha plantado em seu coração a certeza de que a espera não é vazia, mas um tempo sagrado de preparação. Se essa reflexão falou com a sua alma e te ajudou a enxergar um novo propósito na sua caminhada, considere se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que buscam essa conexão. E agora, quero te convidar a um gesto de fé. Nos comentários, deixe uma única frase que resuma o que esta conversa significou para você hoje. Pode ser simplesmente a frase: "Eu vou sair do deserto mais forte". É um convite para você selar esse momento. Se você busca ir além, aprofundar-se ainda mais nessa jornada de fé e encontrar um guia para nutrir sua vida espiritual diariamente, temos algo especial para você no primeiro comentário fixado. Um recurso poderoso, pensado para trazer luz e direção a cada semana do seu ano, conectando você de forma ainda mais íntima com o divino. Que a graça e a luz divina acompanhem cada passo seu, guiando-o rumo ao cumprimento de tudo o que foi preparado para a sua vida. Permaneça firme na fé e na esperança. Nos vemos no próximo vídeo.